Além de serem dois dos cantores mais famosos e prestigiados da Inglaterra, Elton John e Rod Stewart são dois magnatas que já acumularam uma enorme fortuna ao longo de suas carreiras. Mas você já parou para pensar qual deles possui uma vida mais luxuosa? Neste vídeo você vai assistir uma batalha acirrada entre Rod Stewart versus Elton John. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, #InscritoSabeTudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Round 1. Apartamento. Os dois astros da música parecem gostar muito de investir em propriedades verticais, mas qual deles será que possui o apartamento mais luxuoso? Elton John, por exemplo, é dono de um luxuoso apartamento no condomínio Park Place on Peachtree, localizado na cidade de Atlanta, na Geórgia. Para se ter uma ideia do quão luxuoso e exclusivo é esse prédio, já morou outras celebridades nele, como a apresentadora Oprah Winfrey. Entrando no duplex de Elton, podemos ver que é repleto de obras de arte, além de móveis requintados e um acabamento espelhado em quase todos os ambientes. Apesar de não haver tantos registros do interior do apartamento, sabe que o apartamento conta com 4 quartos e 5 luxuosos banheiros. E para morar nesse sofisticado prédio, algumas fontes estimam que Elton precisou desembolsar cerca de 9 milhões de reais. Enquanto isso, Rod Stewart possui uma cobertura duplex no Lansdowne Place, localizado na Irlanda, no bairro de Bellsbridge, em Dublin 4. Apesar de não se saber qual o imóvel do cantor, cada apartamento na cobertura do Lansdowne Place é bastante moderno, com acabamentos de primeira linha e podem chegar até as 315 metros quadrados na área interna, possuindo terraços encantadores e salas de estar rodeadas de janelas de vidro que proporcionam ótimas vistas da cidade, especialmente do Aviva Stadium, que fica bem próximo do empreendimento. Vale ressaltar que Lansdowne Place é um imóvel de luxo construído num lote de 27,5 mil metros quadrados que oferece diversos serviços aos residentes, como atendimento de hóspedes 24 horas, um clube residencial sofisticado, sala de cinema com assentos personalizados, academia com equipamentos de alto padrão e salas de tratamento para bem-estar dos moradores, além de ambientes para reuniões particulares e um jardim encantador no espaço exterior. Especula-se que a cobertura de Rod Stewart tenha 3 quartos aconchegantes, sendo um dos maiores e mais modernos do local, que ele comprou em 2021 pelo valor estimado de 36 milhões de reais. E pelo fato de Stewart possuir o apartamento mais caro, ele ganha esse round, ponto para ele. Round 2. Carros. Quando o assunto é carros, os dois cantores não gostam de economizar, mas qual deles será que possui a coleção mais luxuosa? Elton John, por exemplo, já foi dono de vários veículos ao longo de sua carreira, como Audi A1 de 178 mil reais, 1975 Rolls-Royce Silver Shadow de 230 mil reais, 1975 Bentley Cornet de 330 mil reais, 1985 Bentley Continental Convertible de 455 mil reais, 1965 Jaguar E-Type Roadster de 530 mil reais, Audi R8 Spider de 910 mil reais, 1973 Rolls-Royce Phantom Limousine de 1 milhão de reais, Bentley Continental Flying Spar de 1 milhão e 100 mil reais, 1972 Ferrari Dino GT de 1 milhão e 500 mil reais, Rolls-Royce Phantom de 2 milhões e 300 mil reais, 1956 Bentley S1 Continental Sport Saloon de 3 milhões de reais. E até mesmo uma incrível McLaren 720S, um carro feito para quem gosta de velocidade. O veículo é equipado com um potente motor V8 capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em inacreditáveis 2,8 segundos. E apesar de ser um super carro, Elton John não ficou com ele. Isso porque o veículo foi um presente da montadora para ser doado
para sua instituição de caridade, que arrecadou mais de 4.300.000 reais. Enquanto isso, fontes especulam que Rod Stewart já tenha sido dono de diversos veículos, como seu primeiro carro esportivo foi um Marcus GT de 1969, que hoje em dia pode ser encontrado à venda por até 250 mil reais. Ele não poderia deixar de investir também em uma Lamborghini Gallardo Spider 2007, veículo que vale por volta de 590 mil reais. Outro automóvel que já passou pela garagem do astro é um Porsche 911 Turbo Carrera 1977, que custa atualmente cerca de 700 mil reais. Na década de 90, Rod comprou uma emblemática Lamborghini Diablo, desembolsando na época 965 mil reais. Já para passeios mais confortáveis, Rod abre mão dos esportivos para usar o seu luxuoso Rolls-Royce Ghost, automóvel que, dependendo de sua versão e ano, chega a custar 2,1 milhões de reais. Ainda falando de Lamborghini, ele já teve o modelo QV de 1988, raro automóvel que pode ser encontrado à venda por cerca de 2,4 milhões de reais. Um automóvel que o astro parece ter até hoje em sua garagem é uma Ferrari F8 super esportivo de aproximadamente 2,5 milhões de reais. Nesta mesma faixa de preço, o britânico também foi dono de uma Lamborghini Countach LP 400 Periscope de 1977. Elevando ainda mais o nível, Rod teve uma Lamborghini Miura SV Coupé de 1972. Dependendo do estado de conservação, esse veículo histórico pode ser vendido atualmente por cerca de 8 milhões de reais. Outro veículo que foi um queridinho de Stewart foi sua Ferrari Enzo 2003. Depois de vendê-la, ele se arrependeu profundamente. Afinal, o automóvel se valorizou bastante e hoje pode ser adquirido por colecionadores por 16 milhões de reais. E por já ter tido veículos mais caros, Rod Stewart ganha esse round. Ponto para ele. Luxos exagerados. Os dois magnatas da música gostam muito de torrar dinheiro, mas qual deles será que possui os gastos mais exagerados? Rod Stewart, por exemplo, já foi visto passando as férias em uma embarcação conhecida como Emotion 2, que possui 42 metros de comprimento e oferece decks requintados para passeios inesquecíveis. Construído em 2007, o iate oferece acomodação para até 10 pessoas em suas 5 cabines, com destaque para a suíte master com direito a uma banheira com vista para o oceano. O design interior é de primeira linha, contando com a forte presença de madeira e decorações em vermelho. É possível desfrutar de uma academia completa, uma relaxante jacuzzi no deck para apreciar a brisa do mar, espaço de bar para o preparo de drinks e um telão para sessões de cinema em família. E para Rod Stewart alugar esse luxuoso iate, ele teve que desembolsar algo em torno de 840 mil reais por semana. Enquanto isso, Elton John é dono do seu próprio iate do modelo Wet Sport 164, uma embarcação de luxo de 50 metros de comprimento, capaz de oferecer todo o conforto e requinte de um verdadeiro hotel 5 estrelas. O interior da embarcação possui acomodações sofisticadas e bem modernas para atender o gosto do astro e de seus convidados. Ao todo, o iate possui 6 cabines completas, capazes de oferecer todo o conforto e comodidade. Já na área externa, existe um belo espaço livre para curtir a brisa do mar e relaxar em diversas espreguiçadeiras. A embarcação é equipada com uma série de itens, como jacuzzi, sala de spa, academia, entre muitas outras coisas. E para adquirir essa belezinha, algumas fontes estimam que o astro do rock teve que desembolsar algo em torno de 140 milhões de reais. Já na hora de se vestir bem, Elton John já foi visto com belos relógios como Frank Miller Sintré Curvex de 170 mil reais, Rolex Day-Date de 305 mil reais, Rolex Yachtmaster Rainbow de 610 mil reais, Hublot Spirit of Big Bang Yellow Spirit de 660 mil reais, Rolex Cosmographic Daytona de 910 mil reais. Os seus óculos são outra peça do seu look que Elton John adora gastar o seu dinheiro, inclusive já tendo revelado em uma entrevista que ele possui cerca de 250 mil tipos de óculos em casa, o que parece ser bem exagerado, mas não para o astro do pop. E por ser um cara muito romântico, Elton John já chegou a gastar 2.300.000 reais em flores para agradar um de seus namorados. Mas nenhuma extravagância supera seus gastos com itens de arte, sendo considerado um grande colecionador de obras de um dos maiores artistas plásticos do mundo. Para se ter uma ideia de valores, estima-se que sua coleção é tão valiosa que possa chegar a ultrapassar a cifra de 500 milhões de reais. E pelo fato de Elton John ter luxos mais exagerados, ele ganha disparadamente esse round. Ponto para ele. Round 4. Jatinho.
Sendo dois cantores que fazem shows no mundo inteiro, não é surpresa que eles utilizam jatos particulares em suas locomoções. Rod Stewart, por exemplo, especula-se que seja dono de um Legacy 500, um moderno jato executivo bimotor de médio porte que é considerado um dos mais rápidos de sua categoria. O seu interior é bem moderno e luxuoso, tendo capacidade máxima para até 9 passageiros, dependendo da configuração escolhida. E para possuir uma aeronave desse modelo, pode ser necessário desembolsar por volta de 100 milhões de reais. Enquanto isso, Elton John é dono de uma aeronave do modelo Bombardier Global 6000, um dos maiores e mais modernos jatos do mundo, tendo autonomia de mais de 11 mil quilômetros. Com 30 metros de comprimento, essa aeronave de grande porte consegue oferecer todo o luxo que se possa imaginar. O seu interior possui capacidade para transportar até 18 passageiros com muito conforto. Apesar de não saber quanto Elton pagou nesse modelo, estima-se que os jatos mais recentes desse modelo pode chegar a custar a bagatela de mais de 200 milhões de reais. E pelo fato de Elton John possuir a aeronave mais cara, ele ganha esse round. Ponto para ele. Round 5. De mansões nos Estados Unidos. As duas lendas da música gostam de investir em mansões nos Estados Unidos, mas quem será que possui as residências mais caras no país? Elton John e seu marido, por exemplo, possuem duas residências vizinhas em Beverly Hills, na Califórnia. Com um design colorido e bem pop, a residência possui cerca de 400 metros quadrados, contando com salas luxuosas que estendem por 3 cômodos. Além de obras de artes exuberantes por toda a casa, Elton fez questão de colocar alguns detalhes inovadores, como é o exemplo da sala de jantar e da diferente cozinha bem equipada. Com quartos grandes e 5 banheiros privados, a mansão ainda conta com uma grande área comum, sendo destacada por um belo quintal com piscina. E para obter essa casa, algumas fontes estimam que o cantor teve que investir cerca de 55 milhões e 600 mil reais. Mas não satisfeito com uma só propriedade, ele decidiu adquirir a mansão vizinha, que apesar de não se ter informações sobre o seu interior, foi noticiado que Elton desembolsou cerca de 43 milhões de reais. O astro do pop parece gostar tanto de Beverly Hills que em 2015 ele adquiriu uma gigantesca mansão na região. Foi noticiado que ele adquiriu a propriedade por 167 milhões de reais. Rod Stewart, por sua vez, é dono de uma mansão à beira-mar, na enclave de Palm Beach, na costa leste da Flórida, que ele comprou em 1995. A mansão possui 1.100 metros quadrados, localizada em um lote de aproximadamente 6 mil metros quadrados, que estende até uma área privada na praia, onde o cantor e sua esposa já foram vistos algumas vezes. Dentro da propriedade há um ambiente para refeições de frente para o mar, além de uma bela varanda próxima a um pátio para curtir os dias de sol, que fica ao lado de uma grande piscina de luxo, onde o roqueiro já levou uma queda enquanto gravava um vídeo. Pouco se conhece sobre o interior da mansão, exceto que tem uma decoração vintage, com molduras douradas pelos cômodos, além de ter uma cozinha em cores clean e uma sala de estar bastante espaçosa, que possui um grande espelho e quadros centenários nas paredes, além de um belo piano onde Rod Stewart gosta de cantar na companhia da filha. Essa foi a mansão em que o cantor ficou no isolamento de 2020, passando tempo ao lado de sua família, sendo que aproveitou para se divertir e redecorar alguns ambientes da propriedade. De acordo com a Celebrity Net Worth, o roqueiro comprou o imóvel por 38 milhões de reais, porém estima-se que atualmente vale 108 milhões de reais. Subindo o preço, a propriedade mais impressionante de Rod Stewart é a sua casa de verão na Califórnia, que fica em Beverly Park Terrace, um condomínio ultra exclusivo em Los Angeles. A mansão de estilo country possui 1.700 metros quadrados de área, sendo que o cantor e a esposa redecoraram o local com móveis antigos e com quadros exuberantes, além de peças italianas e francesas pelas quais Rod Stewart tem um grande fascínio. A casa possui diversas comodidades, incluindo grandes salões de estar, uma sala de jantar com estátuas de mármore, 8 quartos luxuosos, uma biblioteca com lareira e um bar sofisticado com paredes de espelho. Já na parte externa, o extenso terreno de 1,6 hectares é rodeado de árvores, contendo pátios para descanso, uma fonte na entrada principal e uma piscina para curtir os dias de lazer. O astro do rock comprou a propriedade por 65 milhões de reais em 1991, mas estipula-se que atualmente ela custa 320 milhões de reais. Pelo fato de Rod Stewart possuir imóveis mais caros nos Estados Unidos, ele ganha esse round. Ponto para ele. Round 6. Mansões na Europa.
Os dois magnatas da música são donos de extenso portfólio imobiliário na Europa, mas qual deles possui as propriedades mais luxuosas? Rod Stewart, por exemplo, é dono de uma mansão chamada Durrington House, que fica no interior da cidade de Harlow, no condado de Essex, no Reino Unido. A mansão centenária está situada na frente de um belíssimo lago, já tendo passado por várias mudanças desde que o cantor a comprou, como a construção de um grande campo de futebol em que Rod Stewart adora passar o tempo livre. Penny Lancaster, esposa do roqueiro, já mostrou um pouco dos ambientes internos, como o seu escritório, que possui janelas de vidro com belas vistas para o jardim onde o cantor costuma tomar banho de sol. Rod Stewart vive atualmente nessa residência e, segundo algumas fontes, ele comprou a propriedade em 2013 por 30 milhões de reais. O roqueiro também já teve outra mansão de 6,8 hectares chamadas de Woodhouse, no condado de Essex. A casa principal possui 3 andares e 930 metros quadrados de área, assemelhando-se a um palácio medieval. Entre os diferenciais dessa mansão estão as molduras de gesso ornadas no teto, além dos grandes vitrais sobre as portas e das lareiras de pedras que foram esculpidas à mão, que tornam os ambientes mais glamurosos. Já na área externa, o lote possui um jardim bem cuidado, além de uma casa de hóspedes e diversos espaços de lazer, como um campo de futebol, uma piscina de luxo, um lago encantador e pátios de onde é possível apreciar as paisagens encantadoras da região. E de acordo com a mídia, o cantor vendeu o imóvel em 2019 por 30,2 milhões de reais. Elton John, por sua vez, não fica nada para trás. Na região de Old Windsor, na Inglaterra, por exemplo, ele possui uma propriedade que pode ser considerada um palácio. Essa sofisticada residência possui 14 hectares de extensão e mais parece uma vila que o cantor construiu para ser o seu próprio castelo. Com cômodos clássicos que mais lembram um museu de luxo, o palácio possui uma arquitetura medieval com grandes obras de arte e jardins glamurosos. Além da grande extensão de terreno, a mansão ainda conta com algumas estufas para jardinagem e uma quadra de tênis exclusiva, passatempos já conhecidos do cantor. Perfeita para convidados de grande escalão, não se sabe ao certo o valor do castelo do nosso cantor, mas propõe-se que ele gire em torno de 25 milhões de reais. Outra famosa residência de Elton John é o seu castelo Mont Alban, em Nice, na França. Com grandes cômodos e luxuosos móveis, o palácio tem espaço de sobra, perfeito para Elton receber os seus convidados mais íntimos. Além disso, a mansão conta com uma grande área de lazer e uma piscina, e ainda está próxima da praia, para o cantor e seus amigos se banharem nos dias mais quentes. E segundo algumas fontes, o palácio é avaliado em 96 milhões de reais. E por ser dono do imóvel mais luxuoso na Europa, Elton John ganha esse round. Ponto para ele. Round 7. Fortuna. Sendo considerados dois dos cantores mais bem-sucedidos da Inglaterra, eles já acumularam dinheiro mais que suficiente para viver o resto de suas vidas. Rod Stewart, por exemplo, é um dos astros da música que mais produziu álbuns da história, e com isso ele lucrou bastante dinheiro. Para acompanhar todos os seus lançamentos, o britânico fez também exatas 32 turnês, o que certamente é a sua maior fonte de renda. Sua Hit Tour de 2016, por exemplo, arrecadou 36 milhões de reais em apenas 4 datas. Isso sem contar o contrato que fechou em 2011 para fazer sua lendária residência em concertos em Las Vegas, recebendo 300 milhões de reais para se apresentar durante 2 anos, porém ele continuou renovando os contratos até os dias de hoje. E por estar há longos anos trabalhando incansavelmente, atualmente estima-se que seu patrimônio líquido esteja na casa dos 1,6 bilhões de reais. Elton John, por sua vez, não fica nada para trás. O valor recebido por ele em cada apresentação varia muito do tamanho da produção do evento. Com seu concerto The $1 Million Piano, por exemplo, especula-se que ele recebeu mais de 2 milhões e 500 mil reais por cada apresentação. Já em sua turnê Farewell Yellow Brick Road, algumas fontes estimam que ele faturou cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais com seus 179 shows espalhados pelo mundo, o que representa um faturamento em média de 10 milhões de reais por cada apresentação. E não é à toa que, segundo a revista Forbes, em 2020, Elton John foi considerado a 14ª celebridade mais bem paga do mundo, com uma receita anual de 410 milhões de reais. E se considerarmos todas suas fontes de renda ao longo de toda a sua carreira,
carreira, estima-se que Elton John já tenha acumulado um patrimônio superior a 2 bilhões e 500 milhões de reais. E por ter a estimativa de fortuna bem maior, Elton John ganha esse round, ponto para ele. No final dessa luta tivemos 3 pontos para Rod Stewart contra 4 pontos para Elton John, ganhando disparadamente essa batalha. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo a sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.